Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e a todos aqui no salão, presencialmente. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passe da nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso abraço fraterno. Vamos inicialmente aos nossos recadinhos, não é? Como sempre brincamos, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar, tá? Então vamos deixar desligados, mesmo sem o vibracal, né, para não ficar bzz, 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 e aí nós queremos dar uma olhadinha na curiosidade, tá bom? Nós lembramos a nossa campanha de cestas básicas, que todos os meses fazemos, estamos precisando da colaboração de todos. Como sempre falamos, se você puder trazer uma cesta básica inteira, ótimo, excelente. Se puder trazer meia cesta, ótimo, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se fica difícil para você trazer o alimento até nós, ou para você que está nos acompanhando no Facebook, vir até aqui e desejar, quiser e puder fazer uma doação, é só entrar em contato com a nossa livraria, né? Vai e faz uma doação em dinheiro, que aí eles canalizam para a nossa assistência social, poder comprar os alimentos que estão faltando. Não quero ou não posso, faça uma prece para que nós possamos conseguir os alimentos. A nossa Casa de Paz e Amor não tem ajuda governamental. Somos nós, trabalhadores, frequentadores, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, que fazemos essa casa girar, fazemos ela continuar doando. Nós atendemos a mais de 400 famílias entre a nossa casa aqui do Tatuapé, nossa Caspage, nossa casa em Guaianazes e a nossa comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos. Para arrecadar fundos, nós estamos, toda semana, nós fazemos algum alimento diferente. Essa semana nós estamos com as nossas tortas. Temos tortas de morango, limão, holandesa, pavê crocante e também a torta salgada de frango ou palmito. É só entrar em contato na nossa livraria, encomendar, tem o sistema drive-thru que você pode passar e retirar, ou delivery, aí eles entregam na sua casa. Além de ajudar a nossa casa, com certeza vai ter uma torta deliciosa. Hoje nós vamos com muita alegria ter o nosso amigo Wagner, né? Trabalhador aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado, né? E eu vou fazer a leitura do nosso livro de mensagens, o livro Vinha de Luz, lição 152, vem. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te aos passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 44, 46 a 48. E assim convido todos a fecharem os olhos, para que possamos primeiro agradecer pela oportunidade de estarmos aqui participando deste Evangelho.
participando e podendo receber todos esses conhecimentos, para que possamos entendê-los e colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Mestre Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Bonsoir. Eu queria inicialmente agradecer o convite, a oportunidade que a equipe abriu para mim, para poder estar aqui conversando com vocês sobre um tema do Evangelho, para a gente pensar, para que a gente possa levar alguma coisinha para a gente pensar no nosso dia a dia e nos ajudar nessa nossa caminhada, né? Nossa caminhada evolutiva, que não tem jeito. A gente só tem um destino, a nossa perfectibilidade. Então hoje, o tema que eu escolhi para conversar é o capítulo 8, 7, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Quando a gente começa a ler esse capítulo, que foi o trecho que o Jefferson leu para a gente logo de cara já percebe, como Jesus, ele consegue ser o nosso modelo e guia. Como ele consegue nos ensinar. Como assim, Wagner? Como assim ele consegue nos ensinar quando a gente lê o Evangelho? É simples. Basta a gente ver o carinho que ele usa para transmitir todas as informações. Então, por exemplo, no meio do texto, ele coloca: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí você fala: ué, mas o Wagner acabou de falar que a gente vem aqui para a gente seguir, receber informações que possam nos auxiliar em nossa jornada evolutiva para atingir a perfectibilidade. Mas aqui ele fala que ser perfeito como Deus? Não. O que Jesus tomou cuidado, tomou todo o carinho de transmitir, foi de, na hora de ele falar, ele conhecer para quem ele está falando, para ele conhecer o nível de entendimento daquelas pessoas que ouviam as palavras dele. Então, ele usou esse termo, ele falou: não adianta eu querer filosofar nesse momento, eu não vou falar a mentira, mas não adianta eu querer filosofar e transmitindo toda aquela informação necessária quando eles ainda não estão preparados, ou quando nós, muitos de nós, talvez estivéssemos lá, estivéssemos preparados. Por que isso? Porque a gente tinha que aprender, a gente tinha que passar por diversos estágios. Então ele passou a informação como se todos nós pudéssemos chegar ao nível de Deus. Mas, por que a gente não pode chegar ao nível de Deus, Wagner? Aí a gente passa a filosofar. Mas como que a gente passa a filosofar? Graças a uma série de companheiros nossos de jornadas evolutivas que foram estudando, foram observando, foram desenvolvendo temas, esses temas foram sendo aprimorados, até que chegou aos nossos dias e a gente está um pouco melhor. Então a gente pode pensar o seguinte, que nós estamos no jardim da infância, ali onde, na época de Jesus, a gente poderia estar lá no jardim, quem sabe agora a gente possa estar no pré. Mas ainda a gente está ali no jardim da infância. E nesse meio tempo, foi aparecendo diversos professores, diversos companheiros nossos, que foram estudando, foram aprendendo e foram nos transmitindo. Quando chegou na época que Kardec grafou o Pentateuco, que são os 5 livros da codificação espírita, sendo um deles o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele coloca esse tema,
aonde ele vem nos alertar. Olha, você não pode ser perfeito como Deus. Porque se você for perfeito como Deus, você vai ser outro Deus. E a gente tem, por aceitação, por regra, por convenção, seja lá o termo que a gente usar, temos apenas um Deus. Então a gente não pode ser perfeitos como Deus. A gente pode chegar à perfectibilidade, próximo a Deus, mas não como Deus. Então a gente tem toda uma evolução para passar. Temos que sair do pré-primário, do jardim da infância, ir para o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, universidade, doutorado, pós-doutorado, e aí vai em frente. Temos um caminho a seguir. Devemos desanimar? Não. Por que não devemos desanimar? Porque a gente recebe todas as informações, todas as facilitações, como eu gosto de usar o termo, né? Tanto de Jesus, como depois da pleia de espíritos que ajudou a Kardec na montagem da codificação, e depois todos os outros autores que vieram nos auxiliar a interpretar a codificação, para que a gente pudesse seguir essa trilha e não desanimarmos. Porque eu estou no jardim da infância, eu vou relaxar, eu vou ficar por aqui. Não, gente, não podemos. Nós temos que seguir em frente. Às vezes dói um pouquinho essa evolução, às vezes pode doer, mas é aquele dia a dia nosso, de seguirmos em frente, de lutarmos, de buscarmos soluções. Que soluções essas? Sempre as melhores possíveis, né? Então, quando a gente vai ler um trechinho do Evangelho, seja ele qualquer, a gente precisa, a partir de então, tomar a atenção ao que a gente está lendo, para que a gente possa interpretar adequadamente e não ir naquele sentido que está dizendo a frase, que é o sentido mais simples, e esquecer desse detalhe que Jesus teve que usar alguns tempos para poder se comunicar com o nosso nível cultural, com o nosso nível de evolução daquela época. Então ele teve que se usar de alguns termos. Ele não mentiu nada, ele não falou nenhuma mentira, só que ele teve que abrandar, né? É como eu gosto de usar um exemplo. Quando a gente está no primeiro grau, a gente acha que Dom Pedro I foi maravilhoso por ter feito a independência do Brasil, ter decretado a independência, ter lutado por essa independência. Mas aí você começa a ler a história, começa a estudar a história, você vê que não é tanto assim, né? Mas, enfim, é isso que é importante. É a gente estar aberto a estudar, aberto a se modificar, aberto a procurar soluções. E nessa procura por soluções, o capítulo vem de falar de seres perfeitos. Mas como a gente pode ser perfeito ou perfectível? Pelo texto, eu separei, vamos dizer assim, 3 passos, que necessariamente não são sequenciais, eles podem ser paralelos. O primeiro deles, amar aos nossos queridos, aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos amigos, enfim. Esse seria o primeiro ponto. Amar verdadeiramente, buscar o melhor, né? O segundo passo, aí começa a apertar um pouquinho o parafuso. Qual que é? Observar a gente mesmo. Observar aqueles vícios, aquelas manias que podem ser pequenininhas, aquelas situações de egoísmo, de orgulho, né? Então a gente tem que passar a observar isso do nosso dia a dia, essas nossas ações. Por que observar?
Porque a partir do momento que você observa, que você está atento a essas situações, você começa a se questionar. Você começa a pensar, puxa vida, mas por que eu fui tão orgulhoso sobre esse assunto? Por que eu fui tão egoísta com relação a essa situação? Então você começa a se questionar, você começa a pensar, e aí você começa também a desenvolver e a perceber que você está criando os verdadeiros elementos da caridade, que seriam a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então você começa a pensar, e você começa, a partir do momento que você pensa, você começa a mudar de atitudes. Você já começa a se transformar. Porque eu acredito que esse é o sentido que faz com que a gente saia de casa ou acesse a internet e venha assistir o trabalho do Evangelho Vibração em Paz, no Paz e Amor em Jesus. A gente quer mudar. E principalmente, ser feliz. Esse é o nosso grande objetivo. Ser feliz. Acredito que todo mundo que está aqui, sem exceção, veio para cá buscando uma forma de procurar sanar alguma necessidade, mas que no final da história vai nos trazer o quê? A felicidade. E o terceiro passo, esse sim, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter sido se observado. Para quê? Para que a gente possa amar aos nossos inimigos. Uau! Fazermos o bem a quem nos odeia. Ixi! Orarmos pelos que nos perseguem. Ou seja, esse é um caminho que leva à verdadeira caridade, que nos indica esse caminho. É fácil? Não. A gente vai resolver em 2 minutos assim que a gente sair daqui dessa casa? Não. Vai resolver em 1 ano? Quem sabe? Em 5 anos? Quem sabe? Mas o que a gente não pode é esmorecer. A gente tem que estar sempre atento, sempre em busca desses novos caminhos, dessa nossa correção. Se observar, buscar mudar de atitude, buscar se compreender quem está na nossa jornada junto conosco, quem está caminhando junto conosco. Para quê? Para que a gente possa atingir a nossa felicidade e, consequentemente, a nossa perfectibilidade. Espero ter conseguido transmitir para vocês alguma informação. Que tenham todos uma excelente semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então vamos assim, envolvidos pelo sentimento da gratidão, agradecendo ao Wagner, que amorosamente nos trouxe reflexões tão importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E assim nós vamos buscando nesse momento unir pensamentos, unir corações. Vamos sentindo a amorosidade deste ambiente, absorvendo fluidos salutares que foram preparados
pelos mentores espirituais desta nossa casa de paz e amor. Que pensamentos e sentimentos se entrelacem, formando uma rede bem luminosa, que vai envolvendo o nosso planeta, levando harmonia e esperança, muito equilíbrio e paz a todos os continentes, a todas as etnias, a todos os seus habitantes, a todas as religiões. Vamos assim, vibrando pelo nosso lar, as vibrações, pensamentos de amor dirigidos à nossa casa. Que uma luz dourada adentre a todos os espaços da nossa casa. Que dali sejam removidas todas as negatividades, miasmas, fluidos deletérios, que serão substituídos por muita paz, por muito amor, envolvendo este amor que vai envolvendo todos os nossos familiares. Que todas as famílias reencontrem o equilíbrio. Vamos vibrar por harmonia. Aquelas famílias que estejam em conflitos, em desalinho. Vamos vibrar por esperança. Esperança aos idosos solitários nos asilos, que eles possam sentir o nosso abraço fraterno. Esperança para crianças nos orfanatos, nos abrigos, que eles possam encontrar sua família do coração, um lar amoroso, que os acolham, que os transformem em grandes homens e mulheres. Vamos vibrando por esperança aos dependentes químicos, submersos no mundo das drogas, que eles possam ter uma força de vontade para abandonar os vícios, que eles possam pensar no novo caminho, encontrar esse caminho, renovando as suas vidas. Vamos envolver também seus familiares que sofrem pela impotência de não conseguir ajudar os seus queridos. Que eles sejam envolvidos em muito amor. Vamos vibrar assim por todos aqueles aflitos. Vamos vibrar por saúde, aqueles que estejam passando por enfermidades do corpo, da alma, sofrimentos físicos, espirituais, psíquicos. Que eles sejam acompanhados pelos médicos da espiritualidade, que recebam os tratamentos necessários, humanizados, tratamentos dignos. Que os profissionais de saúde que estejam enfrentando a pandemia possam ser assim, firmemente fortalecidos pelas equipes de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. Inácio Ferreira. Vamos vibrando por todos os desencarnados, que eles adentrem ao plano espiritual por um grande portal de luz, que respirem ali o ar da liberdade espiritual, que entendam que a vida maior, a vida eterna, a nova vida é espiritual. Vamos assim vibrando pela nossa casa, o núcleo assistencial de paz e amor em Jesus. Vamos vibrar prosperidade. A nossa casa e suas afiliadas, Caspage e Crepade. Vamos envolver em muito amor todos os seus dirigentes, diretores, trabalhadores, frequentadores. Que possam todos perseverar no maravilhoso trabalho tão importante, tão necessário, na assistência social, como na assistência espiritual,
que não falte a nenhum necessitado que a procure o pão material e o pão espiritual. Vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vamos rogar ao anjo Ismael e todos que o acompanham, a espiritualidade maior, que proteja a nossa nação, que faça com que seus dirigentes, os que estão no comando, sejam tocados pelo verdadeiro sentido da responsabilidade e pela compaixão. E assim, após essa doação intensa de muito amor, já nos sentimos preparados para recebermos o passe. O médium, ele se preparou, e nesse momento ele será um intermediário numa transfusão de energias, fluidos do médium que se misturam aos fluidos da espiritualidade, que vão trazer benefícios a todos nós, a todo o nosso corpo, a toda a nossa saúde, desde a nossa parte psíquica, a nossa parte emocional, a nossa parte espiritual, a nossa parte física. Vamos mentalizar Jesus à nossa frente, nos envolvendo no seu manto de luz. Essa luz que vai percorrendo todo o nosso corpo, o nosso espírito, desde o topo da nossa cabeça, iluminando a nossa mente, os nossos pensamentos, que só teremos pensamentos positivos, construtivos. Que possa assim essa luz descer pelo frontal, clarear a nossa visão, ampliar a nossa audição, no laríngeo beneficiar a nossa fala, mas que nossas palavras sejam amorosas, acolhedoras, construtivas. E essa luz chega ao cardíaco, que nosso coração possa se transbordar de muito amor. Ao chegar esplênico, renovando as células, melhorando nossa imunidade. Ao gástrico, ali o estômago, órgãos da digestão que recebam o alimento e o processem, gerando toda a energia necessária para a nossa vida. Ao chegar ao genésico, que equilibre as forças reprodutivas, energias criadoras. E assim chegando ao básico na coluna, como se fosse um circuito. Esta energia percorre num ir e vir, e assim nós vamos sentindo bem tranquilos, reequilibrados, revitalizados, reabastecidos até o próximo tratamento. E aliado a esse tratamento da terapia do passe, vamos mentalizar a água das nossas casas, a água que ingerimos, a força vital da água. Vamos sentir a correnteza dos rios, a força das cachoeiras, a energia das matas, o frescor e seu perfume. Que esses elementos da natureza possam nos fornecer e formar assim um medicamento que vai ser manipulado pelos cientistas da espiritualidade. Que esse medicamento seja colocado na nossa água, atendendo às nossas necessidades de forma individual, tratando de enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Mas lembrando que esse tratamento deve ser aliado ao Evangelho no lar, que tantos benefícios traz à nossa família, a todos que nos cercam. Que esse tratamento seja potencializado pela nossa fé. E assim envolvidos pelo sentimento da gratidão. Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, pela vida que pulsa nesse momento em cada um de nós. Agradecer a Jesus pelo seu amor que dedicou a cada um de nós
pelos seus ensinamentos, que tanto temos que aprender ainda, mas que iluminam a nossa vida. E assim que possamos retornar aos nossos lares, que possamos ter uma semana de muita esperança. Vamos fortalecer a nossa fé, vamos entender as mensagens, buscar aquilo que nos faz bem, afastar tudo aquilo que não é necessário para nós e seguir o caminho buscando a evolução espiritual. Que a paz e o amor de Jesus permaneça entre nós hoje e sempre. Uma boa semana, uma boa noite, um bom retorno aos lares. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, vocês saiam devagar, assim, saiam da última fileira.